Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Como era a vida da igreja primitiva? Quando os judeus cristãos receberam a descida do Espírito Santo, eles tiveram, amigo ouvinte, um estilo de vida muito interessante. Eles eram focados no cumprimento da missão, no atendimento das necessidades uns dos outros. Eles viviam com a expectativa da volta de Cristo. E você e eu vamos aprender sobre esse estilo de vida. E aprendendo sobre esse estilo de vida, vamos consequentemente aprendermos como que deve ser parte do nosso estilo de vida, enquanto nos dias de hoje, como igreja, aguardamos a volta de Cristo. Vou começar lendo para você o que está em Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Como parte do estilo de vida daqueles judeus cristãos que haviam aceitado a Cristo como Salvador, primeiramente eles diariamente iam ao templo, eles cumpriam com seus rituais judaicos, e que obviamente não contradiziam nada da fé cristã, partiam o pão de casa em casa, ou seja, faziam refeições juntos, cultuavam a Deus juntos, inclusive nos lares, e, além disso, tinham uma vida de louvor a Deus, e isso fazia com que eles contassem com a simpatia de todo o povo. As pessoas viam que aqueles judeus cristãos eram diferentes. Eles viram que a descida do Espírito Santo tornou aqueles judeus cristãos pessoas ainda melhores. E essas pessoas, amigo ouvinte, por terem esse estilo de vida, eles estavam sempre aguardando a volta do Senhor. Eles tinham como expectativa, como foco a volta de Cristo. Eles tinham uma urgência da volta de Cristo. Eles achavam que Cristo voltaria nos dias deles. E isso fez com que eles se desprendessem de muitas coisas desnecessárias, fez com que se desprendessem também do materialismo, fez com que eles se dedicassem mais ao estudo da Bíblia e ao cuidado das relações interpessoais, e isso fez com que eles testemunhassem, obviamente, acerca de Jesus Cristo, de sua morte e de sua ressurreição. Deus quer que quando Cristo voltar, o seu povo se encontre fazendo isso, indo à igreja constantemente, fazendo refeições juntos, tendo uma vida social agradável e enriquecedora. Deus deseja que louvemos a Ele e que, por meio do nosso testemunho pessoal, contemos com a simpatia do bairro, da cidade, da sociedade na qual estamos inseridos. Fazendo isso, desfrutaremos de uma vida cristã produtiva, enriquecedora, saudável e, consequentemente, tornaremos a nossa religião atrativa para as outras pessoas. Que o Espírito Santo, amigo ouvinte, desça sobre você, sobre mim, sobre a nossa igreja, para termos estas características da igreja primitiva do livro de Atos dos Apóstolos. Espero ter a sua companhia no estudo de amanhã, quando aprenderemos mais sobre o estilo de vida da igreja judaico-cristã primitiva. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático, e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outros comportamentos importantíssimos que faziam parte do estilo de vida da igreja primitiva e que precisam fazer parte do estilo de vida da igreja hoje, podemos dizer
que se resumem em 2 grupos, ensino e comunhão. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para que eles perseverassem na doutrina dos apóstolos, isto envolvia, obviamente, aprendizagem, ensino, estudo. A religião judaico-cristã era apenas contemplativa, olhar para Deus, pensar em Deus e acabou. Envolvia estudo. De acordo com Atos 2,42, eles tinham conhecimento doutrinário, porque a doutrina solidifica a fé. E a doutrina ensina como devemos entender a Deus e nos relacionarmos com Ele. O ensino doutrinário também era acompanhado de oração e do partir do pão, ou seja, eles tinham comunhão uns com os outros. Isso demonstra, amigo ouvinte, que uma igreja saudável, ela tem em seu programa, nos cultos, faz parte do programa da igreja o estudo doutrinário e faz parte do programa da igreja envolver os membros em relações interpessoais, solidificar as relações, a amizade, a irmandade entre as pessoas. A igreja também tem que contribuir para prover esse tipo de coisa. O Espírito Santo deseja que nós desfrutemos de uma religião que possa proporcionar vida plena para nós. E uma religião que proporcione vida plena, como Jesus deseja dar vida em abundância, de acordo com João 10, verso 10, é uma religião que estuda, que ensina a Bíblia, que leva os membros a estudarem a palavra de Deus, que ensina os membros a extraírem da Bíblia aquilo que a Bíblia realmente ensina, mas é uma igreja que também precisa trabalhar pelo desenvolvimento do aspecto social de cada membro, integrando cada membro em certos departamentos da igreja para que possa desenvolver seus dons espirituais, provendo aos membros a oportunidade de terem encontros uns com os outros. Em resumo, amigo ouvinte, a igreja cristã primitiva se dedicava ao estudo da Bíblia e, além de preparar-se para o estudo da Bíblia, preparavam o espírito uns dos outros por meio do apoio mútuo, da amizade, do amor cristão, do companheirismo, da ajuda um ao outro. Só que havia um detalhe muito interessante também na igreja cristã primitiva. A igreja cristã primitiva ela era reconhecida pela sua benevolência. Em Atos 2, 44 e 45 lemos: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja benevolente, em que os irmãos ajudavam-se uns aos outros e mostravam às pessoas que realmente o amor de Cristo fazia parte da vida deles. E esse compartilhar de uma experiência social, de uma vida social agradável, e esse compartilhar dos recursos financeiros com outras pessoas, possibilitou que a igreja judaico-cristã primitiva experimentasse uma unidade muito profunda entre todos eles. Isso fez com que ele se tornasse um poderoso exemplo do que é ser um cristão generoso. E isso os preparou ainda mais para viverem aguardando a volta do Senhor. Desenvolvamos, amigo ouvinte, isto em nossas comunidades com a ajuda do Espírito Santo e também com ações pontuais até chegarmos a esta meta. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
De acordo com Atos capítulo 3, verso 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, por aproximadamente 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo, indicando-nos o quê? Que os cristãos primitivos, mesmo que se reunissem de casa em casa para partir do pão, eles continuavam indo ao templo. Por isso, quando você vê na internet alguém dizendo que não é necessário adorar a Deus num templo, saiba que esta pessoa não sabe o que está dizendo. Os cristãos primitivos não perderam a sua identidade judaica. E de acordo com Atos 3:1, Pedro e João continuaram tendo o costume de subir ao templo para orarem. Então a Bíblia é muito clara que mesmo eles se reunindo em casa, partilhando do pão, tendo comunhão, eles ainda iam ao templo. E em certos momentos eles iam também às sinagogas judaicas para poderem testemunhar e para também poderem comungar com Deus. Vamos dar uma analisada hoje, amigo ouvinte, na oportunidade que Pedro teve no templo de testemunhar a respeito de Cristo. De acordo com Atos, capítulo 3, versos 12 a 26, o apóstolo Pedro foi usado por Deus para curar uma pessoa. Nós podemos ver o relato da cura dos versos 1 ao 10. Uma pessoa que não conseguia andar, um coxo, pediu para Pedro e João que lhes desse uma esmola. E Pedro olhou para aquele homem doente e disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E de acordo com Atos 3, verso 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E aquele homem, amigo ouvinte, ficou dando glórias a Deus, porque agora podia caminhar. O detalhe é que Pedro teve também uma oportunidade de, além da cura, pregar um sermão. Nos ensinando o que com isso? Que o dom de curas dado por Deus nunca é um fim em si mesmo. Muitas igrejas acham que o dom de curas é simplesmente curar alguém para demonstrar que algo de sobrenatural ali aconteceu e levar as pessoas a crerem simplesmente ou apenas pelo sobrenatural. Não foi isso que o apóstolo Pedro fez. Ele foi usado pelo Espírito Santo para curar uma pessoa de forma milagrosa, mas ele não usou a cura como um fim em si mesma. Em seguida, ele fez um baita de um sermão para levar as pessoas a aceitarem a Cristo não apenas pela emoção da cura, mas também pela razão e emoção também, obviamente, da palavra de Deus. E quando você lê Atos 3, 12 a 26, você percebe que no sermão de Pedro, ele destacou 5 pontos na pregação dele. Primeiro, no seu sermão, ele expôs que Jesus era o Messias, sofredor. Segundo ponto, ele ensina que Deus havia ressuscitado a Cristo. Terceiro ponto, ele diz que Cristo havia sido exaltado aos céus. Quarto ponto, Pedro ensina nesse sermão que Cristo voltará. E quinto ponto, ele ensinou que para recebermos o perdão dos nossos pecados, precisamos do arrependimento, além da fé em Jesus, obviamente. Esses 5 pontos, amigo ouvinte, devem fazer parte da nossa mensagem hoje. Precisamos mostrar às pessoas que Jesus é o Messias, que ele foi ressuscitado, que ele foi exaltado no céu e hoje é ministro do santuário celestial. Devemos ensinar que ele voltará e que toda pessoa que confesse aproximar dele e buscar arrependimento dos seus pecados, ela recebe o perdão pleno. Este deve ser o centro da nossa mensagem, Cristo. Todo sermão deve ser uma avenida que conduz as pessoas a Jesus. Nós jamais deveríamos, como bem escreveu Ellen White, darmos um estudo bíblico ou pregarmos um sermão sem levarmos as pessoas ao Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Mesmo, amigo ouvinte, que o contexto social e cultural mude, a mensagem é a mesma. Mesmo que mudemos as estratégias e a maneira de apresentarmos a mensagem é a mesma. Há salvação, perdão, poder, cura e paz na pessoa do Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e que voltará por uma segunda vez. Que Deus, amigo ouvinte, use a você para fazer de Cristo o centro da sua mensagem, o centro do seu testemunho, o centro da sua vida e da sua experiência religiosa. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor,
D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Obviamente que a igreja judaico-cristã, cheia do Espírito Santo e manifestando no seu estilo de vida que Deus era uma realidade, que a volta de Cristo era a esperança deles, a igreja cresceu muito, teve muito sucesso. E obviamente o mundo é cheio de pessoas invejosas que quando vem o sucesso de alguém, elas já ficam totalmente preocupadas, pensando que o sucesso, entre aspas, delas dependem do insucesso das outras pessoas. São pessoas imaturas, pessoas que muitas vezes não conhecem o Evangelho, pessoas com certas limitações emocionais muito grandes. E há pessoas também muito carentes que acham que vão resolver as suas carências afetivas simplesmente demonstrando terem poder, sendo que internamente elas não têm poder nenhum. E aconteceu isso com a igreja cristã primitiva. Como a igreja teve sucesso, a igreja cresceu, despertou a oposição de alguns líderes em Jerusalém. Naquela época, amigo ouvinte, o templo de Jerusalém, ele era dirigido pelo sumo sacerdote e os seus associados. Na maioria, esses associados eram saduceus. Os saduceus eram um partido político religioso que, diferente dos fariseus, os saduceus não criam na existência da ressurreição e nem na existência de anjos. E, obviamente, que quando os apóstolos aparecem pregando sobre a ressurreição de Jesus, isso os perturbou grandemente. Não apenas por eles pregarem sobre a ressurreição de Cristo, mas porque, ao pregarem com tanto poder e autoridade e convicção, isso estava tirando o poder e a autoridade dos saduceus. Vou ler aqui para você Atos capítulo 4, dos versos 1 ao 7, na nova versão transformadora, NVT. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem fizeram isso? De acordo com outras traduções, com que autoridade vocês fazem essas coisas? Perceba, amigo ouvinte, que os saduceus estavam preocupados com o poder, com a autoridade, com o sucesso da igreja cristã primitiva. Porque quando Pedro prega, diz Atos, capítulo 4, verso 4, que de todos os que foram ouvindo a mensagem de Pedro, a igreja passou a totalizar cerca de 5.000 pessoas. Isso, obviamente, exerceu um impacto tremendo sobre os saduceus, porque as pessoas estavam crendo mais na autoridade apostólica, que ensinava a ressurreição dos mortos, do que na autoridade dos saduceus. E algo muito interessante, amigo ouvinte, aconteceu. Eles haviam sido usados por Deus, os apóstolos, neste contexto, o apóstolo Pedro, para curar uma pessoa. E o detalhe é que os líderes religiosos da época estavam tão endurecidos que, mesmo não podendo negar o milagre, pediram que Pedro parasse de pregar. Eles não pararam para analisar que se eles estavam pregando sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos, é porque Cristo realmente havia ressuscitado para fazer aquele milagre. Mas eles não negaram, diríamos assim, a existência do milagre, porém,
De acordo com Atos 4, 16 em diante, olha o que aconteceu. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhe sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Ou seja, eles não queriam que Pedro e João continuassem falando em nome de Jesus. Tudo bem, eles disseram, vocês fizeram um milagre, realmente, o indivíduo foi curado e tudo, mas não queremos mais que você fale nesse nome chamado Jesus. E qual foi a resposta de Pedro e João? Verso 19. Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles preferiram obedecer a Deus, amigo ouvinte, e não aos homens. Esse mesmo princípio lemos em Atos 5:32. Pedro e João disseram o seguinte, nós não temos como não falar das coisas que vimos e ouvimos. Se nós vimos Jesus ressuscitar, nós vamos falar sobre Jesus. Não tem como nós ficarmos em silêncio. E quando um discípulo de Cristo, amigo ouvinte, tem uma proximidade íntima com Cristo e mantém contato com a sua mensagem, ele não pode realmente ficar calado. De alguma forma ele vai testemunhar de Cristo para as pessoas. Não vai ser uma pessoa inconveniente que vai querer empurrar a mensagem bíblica goela abaixo nas pessoas, não é isso. Um cristão não é inconveniente, mas o cristão ele é empolgado, ele é motivado. Ele sabe do poder transformador do Evangelho, ele sabe que Cristo vai voltar e ele quer ser um instrumento de Deus para que mais e mais pessoas conheçam a Cristo, reconheçam a Ele como Messias, como Salvador, como Deus e como aquele Deus que voltará para nos levar para a eternidade. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No nosso estudo da semana sobre o estilo de vida da igreja judaico-cristã primitiva, estamos aprendendo que uma das características daquela igreja era a generosidade. Em Atos capítulo 5, verso 1, lemos o seguinte: havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Era costume deles, de acordo com o livro de Atos, venderem propriedades e repartirem com aqueles que estavam necessitando. Nós podemos ler sobre isso, por exemplo, em Atos capítulo 2, 45 a 47. O detalhe, amigo ouvinte, é que nessa história de Ananias e Safira, eles acabaram dando um baita bola fora. Deus não havia pedido que ninguém vendesse propriedades para poder doar para a pregação do Evangelho ou para ajudar os necessitados. Isso não era obrigatório, não era parte do que Deus havia pedido. Porém, obviamente que quando pessoas assumem um compromisso diante de Deus e o não assumir deste compromisso se torna uma ameaça à unidade da igreja, obviamente que providências precisam ser tomadas. Algumas pessoas leem a história de Ananias e Safira e pensam que Deus foi muito duro em ter punidos com a morte, por eles terem vendido uma propriedade e terem levado apenas parte do dinheiro. Se você e eu lermos a história isoladamente e não considerarmos o contexto do conflito cósmico entre o bem e o mal, vamos ser tentados realmente a pensarmos que Deus foi muito duro e severo. Se você e eu não pararmos para analisar que havia um sério risco de a igreja cristã primitiva desrespeitar a Deus e ser desonesta para com Deus e uns para com os outros, você poderia também interpretar o relato da punição de Ananias e Safira como algo exagerado. Porém, se estudamos este relato à luz do conflito entre o bem e o mal, e se aprendemos
de acordo com o contexto, que Ananias e Safira, na verdade, estavam tentando enganar ao Espírito Santo e não simplesmente guardar uma parte do dinheiro, aí a coisa muda de figura. Nós lemos que eles haviam se comprometido em doarem o dinheiro para a Igreja Apostólica. E o problema para Deus não é isso. O problema é que eles foram desonestos e tentaram enganar ao Espírito Santo. Eles levaram parte do dinheiro e o Espírito Santo se manifestava de uma forma muito plena, muito pessoal na Igreja Apostólica. E quando o Espírito Santo viu que aquela atitude deles ímpia ia realmente prejudicar a unidade da igreja, o desenvolvimento da igreja cristã, e que levaria muitas pessoas, por meio de uma má influência, a desobedecerem, a desrespeitarem a Deus abertamente e a depreciarem a importância da lealdade a Deus, obviamente, para que esse casal não exercesse uma influência totalmente negativa sobre a igreja primitiva que estava nascendo, eles foram punidos com a morte. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 5, dos versos 1 até o 5. E qual foi o resultado disso, amigo ouvinte? Nós não vemos uma igreja cristã primitiva reclamando de Deus. Nossa, o Senhor foi muito duro. Não. O que nós vemos foi que eles perceberam que aquele casal estava conspirando contra Deus. No verso 9 é dito: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Então eles fizeram um plano muito bem tramado para tentar enganar ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo. E diz o verso 11 que, como resultado dessa experiência, um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Isso evitou, amigo ouvinte, com que a igreja tratasse com descaso a Deus. Se a igreja tratasse com descaso, com desrespeito ao Espírito Santo, se a igreja depreciasse a importância do Espírito Santo, a igreja teria se desunido, teria se autodestruído. Então, neste caso, Deus deu uma punição imediata para o bem da própria igreja. O relato não nos menciona como que foi que Deus deu oportunidades para Ananias e Safira. Com certeza, esse pecado deles não foi algo isolado. Eles já tinham esse problema ao longo da vida. Ali foi o estupim. Quando eles quiserem enganar o Espírito Santo, deste modo diminuindo a soberania e a importância do Espírito Santo para a igreja cristã, eles receberam o castigo que Deus viu que eles mereciam. Nem sempre, amigo ouvinte, Deus pune o pecado dessa forma imediata. Na grande maioria das vezes, Deus adia a punição do pecador para que o pecador se arrependa, de acordo com 2 Pedro 3, verso 9. Porém, essa história nos mostra que mesmo Deus sendo longânimo, o pecador não deve brincar com Deus. Deus não odeia o pecado, mesmo que ele ame o pecador. Que você e eu jamais blasfememos de Deus, tentemos enganar a Deus, como fizeram Ananias e Safira. Que nós aprendamos com este exemplo. Leia Atos capítulo 5, versos 1 a 11, e você vai perceber que história muito interessante é essa e o quanto ela tem a nos ensinar. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples. Você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro. E deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No início da igreja cristã primitiva, os milagres confirmavam que Cristo havia morrido e ressuscitado, e isso dava autoridade aos apóstolos para falarem em nome de Cristo e abria oportunidades para que eles pregassem sobre Jesus. Os milagres não eram um fim em si mesmos. Eles eram feitos para aliviar o sofrimento das pessoas, mas para abrir no coração delas uma porta para que o evangelho entrasse. Os milagres existiam para que Deus mostrasse a todo mundo que Cristo realmente havia ressuscitado e que por isso o nome usado pelos apóstolos para curar as pessoas, ou seja, invocar o nome de Jesus, demonstrava simplesmente realmente que Cristo havia ressuscitado.
e que, portanto, as pessoas poderiam crer que Jesus Cristo era o Messias que havia morrido e ressuscitado, e que toda pessoa que cresce nesse Messias teria a salvação e teria a sua ressurreição garantida caso fosse fiel a Deus. O impacto dos milagres realizados pelos apóstolos era algo tremendo, amigo ouvinte. De acordo com Atos capítulo 5, verso 14, cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. E de acordo com Atos 5,15, como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Mesmo as pessoas tendo uma crença popular de que a sombra de Pedro curaria tais pessoas, Deus não deixava que a superstição o impedisse de manifestar a sua graça para com as pessoas. Deus demonstrava para as pessoas que não era a sombra de Pedro que curava, ou nem mesmo Pedro. Era Jesus que utilizava-se do apóstolo Pedro. A Bíblia também não diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Simplesmente demonstra que havia uma superstição popular envolvida e que, apesar dessa superstição, Deus revelava a sua graça. Porém, quanto mais os apóstolos pregavam e faziam milagres para testemunhar da ressurreição de Cristo, mais os líderes religiosos ficavam com inveja. Em Atos 5,17, lemos o seguinte: tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Ou seja, pela segunda vez, os apóstolos são presos por causa da inveja. Só que, amigo ouvinte, Deus, de uma forma sobrenatural, libertou os seus apóstolos. Diz no verso 19 em diante de Atos 5, um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam: o que aconteceria em seguida? Alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes do que qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Você percebeu, amigo ouvinte? A inveja fez com que eles prendessem os apóstolos por uma segunda vez. E a inveja é algo tão destruidor, tão diabólico, que impediu de ver que aqueles homens que voltaram a pregar no templo o fizeram porque foram libertos de uma forma sobrenatural. Eles não conseguiram, por causa da inveja, perceberem que de forma sobrenatural eles haviam saído de uma prisão. E simplesmente se detiveram no fato de que eles continuavam falando em Jesus. Isso mostra o que o diabo pode fazer com uma pessoa, até mesmo com uma pessoa religiosa. Se ela é cegada por suas convicções particulares, sem a orientação do Espírito Santo para que quebre essas convicções que não têm base bíblica. E mesmo com tudo isso,
os apóstolos decidiram se manterem firmes no testemunho de Cristo. Só que os fariseus haviam decidido matá-los. E o que acontece em seguida, amigo ouvinte? Algo de muito interessante sobre o qual nós estudaremos amanhã. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem aprendemos que os apóstolos foram presos pela segunda vez por causa da inveja dos líderes religiosos, que os líderes religiosos estavam cegados por Satanás e não perceberam a sobrenaturalidade com a qual os apóstolos foram tirados da prisão. Foi um anjo que os libertou. E apesar dessa sobrenaturalidade, os apóstolos, ou melhor, os fariseus, ao ouvirem dos apóstolos que Cristo morreu, ressuscitou, eles se enfureceram. Se enfureceram também porque os apóstolos disseram que não iriam deixar de obedecer a Deus, que mandou-os pregar sobre Jesus, ao invés de obedecer a eles, homens que não queriam que se falasse em nome de Jesus. Quando os fariseus e outros líderes ouviram disso, diz Atos 5:33 o seguinte: quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Ou seja, eles estavam decididos a matarem os apóstolos porque os apóstolos queriam continuar falando sobre a pessoa de Jesus. O que aconteceu em seguida? Vou ler para você do verso 34 em diante, de Atos capítulo 5. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, o meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Um relato muito interessante, amigo ouvinte. Quando os líderes decidem matar os apóstolos, um dos líderes religiosos, chamado Gamaliel, uma pessoa muito influente, que de acordo com Atos 22, verso 3, havia sido professor do apóstolo Paulo. Este fariseu Gamaliel, que era chamado por todos de Raban, ou seja, nosso mestre, ele deu um grande conselho. Ele lembrou-se de 2 casos que haviam ocorrido entre eles, de pessoas que se manifestaram e que ganharam seguidores, mas com o tempo, a obra desses 2 homens, um chamado Teudas e outro Judas da Galileia, a obra desses 2 homens revelou-se não ser de Deus, porque isso não perdurou, isso não teve sucesso, isso não avançou. E aí o conselho de Gamaliel foi o seguinte: que deixassem esses homens em paz, porque se o que eles faziam era algo humano, esse plano iria se frustrar, assim como aconteceu com aqueles 2 outros movimentos religiosos. Mas se é de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. Então os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, decidiram não continuar na decisão
de matar os apóstolos, mas acabaram açoitando aos apóstolos. Mas pelo menos o conselho de Gamaliel levou-os a refletir de que não poderiam se opor a algo caso isso tivesse a sua origem em Deus. Com isso, amigo ouvinte, nós aprendemos que Deus se utiliza de pessoas das mais diversas classes sociais para ele comunicar alguma coisa ao ser humano. Aqui Deus utilizou-se de Gamaliel, uma pessoa influente, mas que tinha um coração mais sensível às verdades de Deus. E outra lição que aprendemos, amigo ouvinte, os apóstolos, quando foram açoitados, eles não ficaram reclamando de Deus assim: ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso com a gente? Por que o Senhor permitiu isso conosco? Não. Eles não ficaram choramingando. Eles sabiam que faziam parte de um conflito entre o bem e o mal, sabiam que eram soldados neste conflito e sabiam que alguns soldados saem feridos ou saem mortos, mas que o principal não é isso. O principal é que todo soldado de Cristo, saia ferido ou morto, ele sai mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. Isso nos ensina, amigo ouvinte, que devemos ser mais como os apóstolos. Devemos nos alegrarmos diante de certas situações pelas quais passamos, quando essas situações glorificam a Deus. Não devemos ficar felizes de sofrermos por nossos erros. Mas se sofrermos pelo Evangelho, pelo nome de Jesus Cristo, isso nos deve dar alegria, porque é uma honra sofrer por Deus. E assim como Cristo venceu, nós obteremos a vitória, porque a vitória de Cristo será transferida a nós. E os apóstolos, apesar das ameaças de Atos 5,42, continuaram todos os dias no templo e de casa em casa, ensinando e anunciando Jesus. Não permita que as ameaças da vida, que as ameaças de algumas pessoas más, lhe impeçam de falar de Cristo, do seu plano de salvação e das suas verdades transformadoras. Siga adiante, porque Cristo disse em João, capítulo 16, verso 33, o seguinte: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.